Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com a maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui a gente discute através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes, como a vazão ou throughput, segurança e experiência para os seus clientes. E também colaboradores, como a gente está percebendo nessa sequência de episódios aqui, porque também o colaborador pode ser impactado através da cultura DevOps. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os seus amigos, com o time, com a sua empresa, que vai ajudar a crescer bastante o movimento. A gente chega aqui à parte 3 do nosso tema, como entregar mais rápido sem matar ninguém. Já vimos que, e ainda já vou trazer Celso novamente aqui, Celso Gonçalves Júnior, bem-vindo novamente. Obrigado, Fusca. Bora lá. Já falamos de não existe bala de prata, certo? Não existe bala de prata. Qual que era o 2? 2, shift left de risco. Uma conversa franca sobre escopo e risco do projeto. Beleza. E nesse terceiro ponto, o que a gente pode abordar aqui para entregar mais rápido e sem matar ninguém? Beleza. O nosso item número 3, Fusca, que é uma coisa que aparece bastante no cenário ágil, né? É o seguinte, nós precisamos aproximar os usuários da equipe de desenvolvimento. Usuários e demais stakeholders, tá? Patrocinador do projeto, diretoria da empresa, coisas desse tipo. Muitas vezes, isso é muito comum, né? Existe uma barreira, né? Às vezes as pessoas desenvolvem um sistema para um usuário dentro de uma empresa ou para um cliente, elas não conhecem o cliente, elas nunca viram o cara. Né? Elas não sabem... Não sabe nem a cor da empresa, às vezes, né? Exato. E, assim, é muito importante você ter esse contato, porque vão existir oportunidades de interação durante o projeto, né? A gente fala, assim, de entregas frequentes, né? É o ponto número 2, né? O usuário, o final, o product owner, né? Ter contato com o software, ver como é que ele está funcionando, criticar o software, falar isso ficou bom, isso ficou ruim, né? Quando isso acontece, o ideal é que o time de desenvolvimento participe da demo também. Porque aí é como você vai no estádio e vê o jogo, né? Se você não participa da demo, o cara que foi no jogo fala, o jogo foi 2-2. Tá bom, você sabe o placar, mas o que aconteceu durante o jogo? Quem começou ganhando? Quem marcou o gol? Qual time estava melhor? Então, assim, tudo que você puder fazer para incrementar a comunicação, né, entre a pessoa que está desenvolvendo o software e entre o usuário, a pessoa que vai usar o software, esse incremento de comunicação melhora a qualidade do software. Isso é inegável. Isso é uma coisa antiga, até vem antes de ágil. Tá? E ágil levou isso a extremos, né? Assim, levou essa prática a uma coisa assim, é fator crítico de sucesso, isso tem que acontecer. Tá? A gente fala de extreme programming, né, e tal, essas coisas todas estão conectadas. Então, a gente não pode ter uma barreira, né, pode às vezes existir com a melhor das intenções, o usuário é um cara muito ocupado, o usuário é um cara que viaja muito, ok, mas se demora para a gente falar com o usuário, e se demora para o usuário ver o nosso software, isso aumenta o risco do projeto, já falamos disso, ponto número 2. Aumenta o risco da gente fazer uma coisa que o usuário não quer, ou fazer de um jeito que ele não gosta, né? Ou então a gente deixar de fazer alguma coisa fundamental para o projeto, mas que em algum momento não foi dito. Tá? Então, assim, existem problemas de comunicação, mas se a gente se comunica com frequência, a gente diminui esses problemas. Exatamente. Né? Achei legal essa metáfora que você trouxe do jogo de futebol, porque eu fiquei pensativo. Falei, cara, quantas vezes eu não vi a partida, daí começo a ver os videozinhos, aquelas mesas redondas, aquelas resenhas que o pessoal fala, e parece que o jogo ou foi muito ruim ou muito bom, dependendo do fanatismo do torcedor, do comentarista ali, né? E aí você fica comprando uma ideia que você nem estava lá dentro. E aí me retornou a momentos de, nossa, entreguei, daí talvez foi o PO, foi alguém lá, falou com o cliente, dele volta com uma lista de coisa,
ele provavelmente só vai lembrar daquilo que não foi bom. E às vezes tem um reconhecimento importante e fala, pô, isso foi legal. Você começa a entender como o cliente pensa, né? O compacto do jogo é uma realidade editada. Então, quando o cara vai lá, conversa com o cliente, volta para a equipe e fala como foi a reunião, é uma realidade editada pela lente do PO. Cara, isso é humano, às vezes não é de má fé. Às vezes o cara deixa de falar alguma coisa, às vezes ele reforça um ponto que ele acha importante, mas talvez para o usuário não seja tão importante. Ou seja, é um telefone sem fio, tá? Então, assim, nós temos que evitar isso. Então, é difícil que o usuário fique junto da equipe de desenvolvimento, na mesma sala, na mesa do lado. O ágil prega isso, né? Ele diz até que o cliente tem que codificar junto. Né? Então, cliente isso sempre presente. Isso pode não ser possível. Mas, assim, nós estamos na era da internet, aldeia global, tudo conectado. Né? Vamos tornar essa conversa frequente, né? E vamos estar atentos ao feedback do usuário. Se existe data para conversar com o usuário, nós conversamos com o usuário toda semana, segunda-feira, 14h. Isso é um mau sinal. Tá? Isso é um mau sinal. Porque é o seguinte, as dúvidas não seguem a agenda. Elas não esperam a segunda-feira, 14h para aparecer. Dúvida, problema aparece a toda hora, a todo momento. Eu vou ficar enchendo o saco do usuário toda hora. Estou com uma dúvida, eu vou mandar no WhatsApp dele, eu quero que ele responda imediatamente. Pode não ser o caso. Isso também não é muito razoável. Mas nem 8, nem 80. Vamos buscar uma maneira, e aí existe uma série de possibilidades. Você pode ter um fórum, você pode ter um chat. A tecnologia... Tem uma pessoa ponto focal mesmo, às vezes só fica para isso, né? Ela tem boa parte do tempo focada para atuar com o time, né? E se ele não sabe, ele sabe quem sabe. E aí o time não precisa saber quem sabe, porque às vezes é muita gente dentro da empresa, etc. Às vezes é um detalhe muito pequeno, às vezes é uma questão que ele próprio decide ou que ele tem que delegar, não importa, tá? A comunicação tem que ser frequente, porque se a comunicação quanto mais frequente a comunicação, menor o risco do projeto. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Que não é um desejo, um capricho do time. A gente quer o cliente aqui porque a gente quer. Não, a gente quer porque é importante. A gente quer porque isso vai garantir a satisfação final lá das pessoas. Existe um motivo, e o motivo é válido, tá? Então, assim, essa comunicação, ela tem que fluir, tá? Vai ser a cada 5 minutos, a cada meia hora, não sei. Depende do projeto, depende do cliente, depende do time. Mas, assim, cabe ao time como um todo, cliente junto, o time estendido, digamos assim, todo o time do projeto, que o stakeholder está pagando a conta, fazendo o cheque. Né? Esse time ele tem que conversar de maneira fluida, sem impedimentos, visando diminuir o risco do projeto, aumentar a chance de sucesso. É isso aí. Quando a gente pensa em DevOps mesmo, a gente tem várias ferramentas que nos dão uma série de informações e feedback, né? E que, aí, se a gente pegasse até aquele tema, quando fecha o símbolo do infinito ali, fechar um infinito é estranho, né? Porque o infinito nunca acaba, né? Assim, mas quando tá voltando ali ao tema que é a observabilidade, o monitoramento, isso nos traz uma série de informações. Aí não depende tanto do cliente. Mas... Aliás, isso já é spoiler do quarto ponto, né? Pô, verdade, já estou antecipando. Vamos deixar... Boa. Mas então, isso para você ver, Fusca, como você não sabia disso, mas isso é uma coisa para você ver como as coisas são encaixadas, né? Os tais juros compostos, né? Exatamente. A gente volta ali no ponto 1, que também envolve também gestão de risco, que é o ponto 2, né? Então, isso que é o mais legal, assim, você começa a entender que se você entendeu o teu problema ou os passos a serem feitos, as válvulas elas vão uma puxando a outra e vai ser até natural você tomar essas decisões de cliente, precisamos conversar mais, time de desenvolvimento, precisa ter mais interação, né? Porque cada pessoa tem um jeito de trabalho, de programação, de construção de coisas, e o cliente ele quer uma coisa, talvez, que não é bem o que o time entende, né? Exato. Terceiro ponto, né? Aproximar o cliente, aproximar o usuário, ter uma equipe integrada. Parece estranho, né? Mas isso sim influencia entregar mais rápido. Quando você não tem uma comunicação fluida, demora mais, né?
Sim. Se a gente puder fazer uma metáfora, minha cabeça está girando aqui sei lá, eu vou lá pedir alguma coisa. Quando eu sei que eu vou pedir alguma coisa num lugar, é rápido. Eu chego lá e peço, eu quero um pão com hambúrguer e só. Mas quando tem que ficar escolhendo pão com hambúrguer, com picles, com cerveja, cara, o ser humano é indeciso. Então ele fica ali um tempo. Então tem que ter essa conversa, falar, isso é melhor para você e tal. Assim, isso tem a ver com o escopo também, né? Apresenta 50 ingredientes, fala, escolha 10, né? Cara, vai levar meia hora. Vai levar mais tempo. E isso aí você não entrega mais rápido e vai dar problema. Legal, mais alguma coisa nesse ponto 3, Celso? Não, é exatamente isso. Cliente próximo, comunicação fluida, equipe integrada. Garantido. Vai ser sucesso. Boa, legal. Fechamos aqui ponto 3. Temos mais 2, gente. Aguarde o seu coração e a ansiedade aí para você acompanhar os próximos episódios dessa grande saga aí de como entregar mais rápido sem matar ninguém. Celso, brigadão e até o episódio 4.